Senhor presidente, senhores sabatinados, nobres pares, esse momento para nós, além da liturgia do processo, do fato de que esse é um ato necessário para validar a nomeação dos senhores que foram indicados por diversas entidades, para ocuparem cargos importantes na estrutura de controle, de acompanhamento, de avaliação do Estado brasileiro, permite que nós possamos fazer um debate que está se tornando cada vez mais rico, porque mesmo quando há a alteração, a rispidez, a contundência, eu prefiro do que quando as pessoas se calam ou são embudecidas. A controvérsia, ela não pode ser contida. As pessoas precisam necessariamente entenderem as diferentes visões de mundo para fazer o seu juízo de valor. Isso é a democracia. Eu, antes de entrar no tema, que acho importante, eu queria falar especificamente, me perdoe os demais, sobre um órgão que eu considero hoje singular nesse processo, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça. Por dever de ofício e por circunstância, hoje me encontro como líder da oposição aqui no Senado da República. E essa posição me dá uma espécie de condição de muro das lamentações. Nós somos procurados aqui por populares, por líderes políticos, por empresários, por pessoas do povo, para falarem a respeito dessa insatisfação com a maneira como o judiciário tem se comportado no nosso país. De fato, respeitando inclusive a posição daqueles que pensam diferente, e graças a Deus isso acontece no nosso país, a sensação que existe é que não há hoje justiça, há justiciamento. As palavras são similares, mas o sentido é diametralmente oposto. No Estado de Direito, no império da lei, mesmo que a convicção pessoal do julgador vá no sentido contrário do que ele pensa, o fato dele se manter fiel à lei é um pressuposto extremamente relevante e importante da saúde das instituições brasileiras. E nós estamos vendo a lei ser relativizada. A lei passar a ser uma circunstância em função dos indivíduos e não do problema em si. A lei está sendo, me desculpe a expressão, fulanizada. Vejam os senhores que o próprio Conselho Nacional da Justiça, recentemente, definiu que há necessidade de se remunerar os trabalhadores do Judiciário além do teto de salário do funcionário público, com um percentual, deixa eu ver aqui para não incorrer aqui numa leviandade. 1º de janeiro de 25, juízes e juízes federais e estaduais terão direito a receber um novo benefício, que irá render R$ 7.200 a vários deles mensais. E o critério é que o juiz trabalha muito, apesar de ter recessos no final do ano e no meio do ano. O critério dito ontem pelo eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, que não fez vênias, porque falou isso publicamente, deu uma entrevista, os juízes são mal remunerados no Brasil. Num país de miseráveis, onde o teto é mais de R$40 mil, o ministro entende que a remuneração dos juízes é pouca e que eles precisam ter esses 7 mil e tanto, precisam ter de volta os anuênios e quinquênios, que eu aqui nessa casa tenho dito que é uma imoralidade. É mesmo. E o CNJ, meu caro Rodrigo, senhores que estão sendo indicados, corrobora, legislando e ultrapassando o Congresso Nacional, hipertrofiando um poder, desequilibrando o pacto entre os poderes, que foi a essência da nossa democracia. Montesquieu, independência, harmonia. Hoje há uma clara disfuncionalidade no funcionamento dos nossos poderes. Aqui a gente está falando
porque o parlamento é isso, é parlar. E ao contrário do que tem dito alguns doutos juízes, parlar, inclusive com contundência, inclusive com aspereza, inclusive deixando inseguro ou desconfortável aqueles que nos ouvem. Porque esse apanágio é da instituição e não minha. Eu estou senador da República. Eu não nasci senador da República e não vou morrer senador da República. Mas enquanto estiver aqui representando a população do meu estado, eu preciso ter a proteção que é me dada pela Constituição e que foi, inclusive, o interesse, o intuito, a vontade dos legisladores da inviolabilidade do meu mandato, por quaisquer, aprendi no português, né? Quaisquer atos, opiniões, palavras proferidas. E nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo a relativização dessa blindagem, que na verdade não blinda o cidadão, blinda a democracia. Imaginem os senhores, se um parlamentar fosse jungido, fosse impedido, fosse emudecido, fosse constrangido a não se posicionar, porque poderá sofrer uma sanção disciplinar, porque se excedeu na hora em que se posicionou. Senhores, é muito importante o papel que os senhores vão ocupar. Não apenas de controladores e aqueles que vão se preocupar com a lisura dos atos judiciais, mas, sobretudo, para terem coragem de seguir a lei. E me permita falar sobre um ato recente que eu fui o autor. A exemplo de milhões de brasileiros, que nós já tínhamos esse entendimento, mas isso foi corroborado, exposto, viscerado pelo jornal Folha de São Paulo, por ocasião do vazamento das conversas dos juízes auxiliares, do eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, na época, presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, os seus juízes auxiliares conversando com técnicos do Tribunal Superior Eleitoral. Isso foi colocado pelos jornais. Diálogos cabulosos, onde um juiz auxiliar orienta um funcionário para dizer o seguinte: olha, se você não está encontrando nada contra esse cidadão, usa a criatividade. Eu não sabia que no direito há a possibilidade de se usar a criatividade para se produzir prova contra o inimigo político. Se isso não é um escândalo, eu não sei o que é escândalo. Mas pasmem, senhores, pasmem. Não pasmem não, se resignem ou se indignem. Eu tive a audácia de representar o CNJ como cidadão, porque eu acredito na justiça, eu acredito na democracia, eu acredito na política. E fizemos uma representação e o senhor, deixa eu me lembrar aqui para não cometer injustiças, por favor. O senhor Corregedor Nacional Mário Campbell, sem abrir procedimento de investigação, concluiu não haver indícios ou fatos que demonstrem que os magistrados descumpriram seus deveres funcionais, apesar dos diálogos expostos. Bom, qual é o sentimento que a sociedade tem em relação a esse tipo de comportamento do corregedor da entidade que Vossas Excelências vão participar? O ministro do Supremo Tribunal de Justiça, STJ. Senhores, nós estamos aqui num prédio de 200 anos, um prédio que representa 200 anos de história, que é o Senado da República, e Rui Barbosa é o nosso patrono. Ele já dizia: a pior ditadura é a do judiciário, porque não temos a quem recorrer. E todo poder absoluto gera corrupção absoluta. Mas se o poder não se autocontém, e aqui não é uma ameaça, é uma constatação, ele será contido de alguma forma. Para se haver uma nova Constituição que, porventura, coloque os poderes dentro das suas atribuições precípuas, né, aquelas originárias da própria Constituição, se fala que é necessária uma ruptura institucional, né, uma revolução. Já aconteceu. Só que, ao contrário de uma facada, como o nosso presidente Bolsonaro recebeu,
nós estamos naquela teoria do sapo numa panela de água fervendo. Então, gradativamente, nossos direitos vão sendo ultrapassados. A nossa blindagem constitucional vai sendo relativizada. E se você é adversário, até o artigo 5º da Constituição é deixado de lado, porque vale tudo para fazermos com que o inimigo seja colocado no seu lugar, num processo de eugenia política que não cabe ao Poder Judiciário. Não cabe ao Poder Judiciário. Senhores, vivemos um momento muito grave da nossa história. Escutamos aqui um senador justamente indignado com a sua história, mas que faz uma narrativa, 20 mil mortos. A própria comissão criada pelo partido do senador fala em 400. São números díspares. Fala contra a anistia. Esse país tem um histórico de anistias, de conciliação, de pacificação, nobre senador Contarato. Ou a presidente Dilma Rousseff não foi anistiada por crime de sangue, por crime de assassinato, crime de roubo. Ou José Dirceu não foi anistiado. E tantos outros no processo de reconciliação desse país. Estamos falando de crime de sangue, de pessoas que estavam com a Bíblia na mão. E me permitam uma breve fala a respeito desse inquérito, já que ele foi falado aqui, eu nem iria falar a respeito do tema. O inquérito que diz o seguinte: o golpe começa a ser dado no dia seguinte à posse do presidente Bolsonaro, em 2019, porque ele nega o sistema eleitoral. O golpe é uma contestação ao sistema eleitoral. E ele seria concretizado no dia 15 de dezembro. Duas falhas. Primeiro, se esse é o mote do golpe, a contestação ao processo eleitoral, a Polícia Federal errou. Senhores da Polícia Federal, os senhores erraram na sua investigação. O golpe começa em 2015, por ocasião da votação da reforma eleitoral, quando o presidente Bolsonaro aprova na Câmara e no Senado um projeto de lei do voto auditável, que foi vetado pela senhora Dilma Rousseff. E esse veto caiu com voto, inclusive, de senadores de oposição à época e hoje de situação, como o senador Humberto Costa, como o senador Randolfo Rodrigues, todos favoráveis à manutenção do voto do presidente Bolsonaro na época. Então, o presidente Bolsonaro já sabia em 2015 que ia ser presidente da República. Já sabia em 2015 que Lula seria preso. Já sabia em 2015 que ele seria solto, apesar das condenações por corrupção. Já sabia em 2015 que não haveria imparcialidade por ocasião das decisões que foram perpetradas pelo Tribunal Superior Eleitoral por ocasião das eleições de 2022. Esse cara é fantástico. Ele merece voltar a ser presidente porque ele já sabia de tudo naquela época. Quem consegue ter essa visão de futuro, é uma brincadeira, uma patomina. E veja, e se 15 de dezembro é o dia do golpe, eu pergunto aos senhores, o que aconteceu no dia 8 de janeiro? E as pessoas que foram julgadas e condenadas a 17 anos, porque pintaram com batom uma estátua? Porque estavam com a Bíblia na mão na frente de um gramado? Quem recebeu 14 anos, 12, 17? Senhores, a responsabilidade de vossas excelências é muito grande. O momento que o país vive é muito desafiador. E precisamos todos ter, sobretudo, serenidade e espírito de Brasil. E entendermos que cada um de nós precisa ter a possibilidade de dizer as suas verdades. E se eu me sinto incomodado com o que alguém está falando, eu só quero ter a oportunidade de contraditá-lo e fazer o debate, e não de calá-lo, e não de emudecê-lo, porque isso não é democracia. Isso é ditadura, travestida de legalidade. Muito obrigado, senhores. Senador Exalcir Lucas, Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra ainda? Com certeza.